Mas no sentido humano, ele estava tão cansado que dentro do barco, em meio a uma tempestade, ele dormia. Era cansado ou não? Aí Jesus foi lá em Tiro e Sidom descansar um pouco, relaxar. Pelo menos eu vou comer à vontade e vou descansar. Só que a Bíblia diz que uma mulher descobriu onde estava Jesus. Adentrou a casa. É só juntar o texto de Mateus 15 e Marcos 7. Você vai ver que toda a cena começa da casa e vai para a rua. E o tumulto é grande, porque os discípulos dizem: Jesus, despede ela, porque vem gritando. Se os irmãos compararam dois textos, a cena é a seguinte: Jesus está dentro da casa, descansando. A mulher descobre que Jesus está lá. A mulher adentra a casa e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Não é só endemoniada, o estado dela é miserável. Jesus, comparando os dois textos, Jesus se levanta da casa. Veja aqui, aparentemente tem uma falta de educação. Jesus se levanta da casa para ir embora e sai. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus já sabia que seria encontrado, porque ele é onisciente. Quem diz amém? Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus queria descansar, Jesus queria comer, Jesus queria, quem sabe, tirar um cochilo, mas não pôde se esconder, porque havia alguém que tinha uma grande necessidade, que tinha uma grande fé e que não ia sair dali sem ter uma audiência com Jesus. Diga para o seu irmão, diga assim: Jesus. Diga mais forte, diga assim: Jesus não pode se esconder de quem tem fé. Ele queria até se esconder, ele queria até que ninguém soubesse, mas quem tem fé sempre sabe onde encontrar Jesus. Um adorador sempre vai descobrir onde é que Jesus está. Ele não queria ser descoberto, mas quem tem fé sempre acha. Talvez você tenha dito assim: o céu está de bronze, Jesus não me vê. Mas enquanto eu estou pregando, Jesus vai produzir fé no teu coração. Porque quem tem fé, os céus se abrem. E onde ninguém via, você vê Jesus. Agora, Jesus sai da casa calado. E a mulher vem atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus prossegue calado. É porque Jesus, quando vê uma fé em alguém, Jesus prova esta fé para ver se é uma fé infantil ou se é uma fé madura. Por isso que Jesus nunca te dá nada só porque tu está aí com fé. Jesus vai provar ela para ver se essa tua fé é uma fé infantil, de oba-oba, ou se é uma fé madura. Porque a fé infantil só ora um dia. A fé infantil só pede uma vez. E fé infantil Jesus não responde. Agora a fé madura é que nem Jó: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar e confiar. Ainda que o desprezo da família me apavore, eu me calo, mas não sairei da porta. Aquela mulher, irmãos, as irmãs que principalmente faz compra, às vezes você vai fazer compras e vê uma cebola lá, às vezes a casca dela está meio amarronzada, encardida por fora. Aí você percebe que ela não tem machucão, ela não está funda. Algumas irmãs encarcam assim, coitado, para ver se está morto. Mas é só a casca que está suja. Mas quando você começa a tirar a casca, sou cozinheiro não, mas já morei só um tempo. Quando você começa a tirar as cascas, o que é que acontece? Se ela estiver boa, ela fica mais suja ou mais branca? O silêncio de Jesus é para tirar as
que você ora e Jesus fica em silêncio, ele está tirando a casca da pressa, da impaciência. Se tu não me responderes hoje, eu entrego tudo. Ele não vai responder, porque ele vai tirar a casca da chantagem emocional. Agora, quanto mais Jesus prova a fé, mais salva ela fica. Diga amém. Aí Jesus vai calado e a mulher, tem misericórdia, tem misericórdia. Irmão, os discípulos, eu acho que foi Pedro. Isso é a minha 14ª pergunta que eu quero fazer no céu. Hoje Jesus foi Pedro, porque Pedro era um falastrão, era um sanguíneo, que não acertava. Eu acho que Pedro ficou perto de Jesus. Tu não estás vendo que essa mulher não vai se calar? Despede-a. Irmãos, se você ler o texto, vai ver que Jesus não fala com a mulher. Jesus fala com o discípulo que questiona ele. Jesus estava calado e quando abre a boca, não olha para a mulher, não fala para a mulher, diz para o discípulo assim: ei, eu não vim para os gentios, na linguagem atual, eu vim para as ovelhas. A mulher escuta isso, a mulher escuta Jesus dizendo que não veio para ela. Deixa primeiro eu ir para os filhos, depois eu resolvo. O que é que Jesus estava dizendo? Primeiro é judeu, depois gentios. Primeiro é ovelha, com todo respeito, depois é os pobres. Só que eu disse aos irmãos que quem tem fé acha Jesus. Irmãos, o que é a fé aqui nesse contexto bíblico? Porque Jesus está dizendo, olha, primeiro é judeu, primeiro é ovelha. Quando a mulher escuta isso, em vez dela gritar de pé, diz a Bíblia que ela se lança aos pés de Jesus e agora começa a fazer uma oração que Pedro fez quando estava afundando. Quando Pedro estava afundando, ele só olhou para Jesus, porque não dava tempo para fazer uma oração longa. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, socorre. Aquela mulher faz a mesma oração de Pedro. Jesus está calado. Jesus fala com alguém sobre ela, mas não fala com ela. Quando Jesus faz isso, ela se joga aos seus pés e diz: Senhor, socorre. Eu vou dizer Senhor e a igreja diz: socorre-me. Vai que você ainda não teve tempo de orar. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, socorre. Duas palavras. Só que duas palavras ditas com fé valem uma enciclopédia dita sem fé. E o que é a fé nesse contexto? A fé nesse contexto é um anzol. O que é a fé, meus irmãos, é o anzol. Você joga ele no rio. O que é que faz com o peixe quando fisga? Você tira o peixe do rio e coloca na sua mão. Sim ou não? A fé é assim. A fé, ela vai para o futuro e traz as coisas para o presente. A fé materializa as promessas que eram para os judeus. Jesus disse: hoje é só judeu, depois quando eu ressuscitar é gentil. Mas a fé é um anzol que vai no futuro e traz as bênçãos e traz as promessas para o presente. A mulher disse: eu sei que isso é lá no futuro, mas ela jogou o anzol da fé e disse: Senhor, eu sei que os filhos merecem pão. Quando a gente morde um pão francês crocante, o que é que faz? Você morde ele, o pó cai. Irmãos, essa mulher aqui, Ciro, Fenícia, grega, ela tem mais fé do que todos os apóstolos. Porque o que ela diz é extraordinário. Olha o que ela diz: os pães é para os filhos e os filhos saem tudo com a barriga cheia. Eu estou embaixo. Quando o filho der a mordida, eu vou pegar esse pó
que é a migalha. E esse pozinho é suficiente para ir lá em casa, pegar minha filha que está cheia de demônio. Esse pozinho vai lá em casa, vai colocar o inferno para correr. Olha o que essa mulher está dizendo. Eu não quero um pão, porque um pão é para acabar o inferno. Eu só quero pó, porque um pó do teu poder, aleluia, o pó da tua graça, o pó da tua autoridade. Eu me lembro de um irmão que queria ser batizado com o Espírito Santo, e a oração dele é: Jesus, derrama todo o teu sangue em mim. E ele orou, e no dia que ele foi batizado, Jesus orou ele viu o céu se abrindo, Jesus estendeu as mãos e um pingo de sangue caiu sobre ele. E ele dizendo: irmão, quando eu vi um pingo de sangue cair sobre mim, quando eu fui dizer aleluia, eu falei tanta línguas estranhas, eu fui batizado, pulei, saltei, ele dizendo, eu passei mais de hora falando em língua. Daqui a pouco eu abro meu olho, vem outro pingo. Eu disse: não, Jesus, faça isso não, já foi mais de hora que eu pulo, um pingo é suficiente para eu viver a vida toda. Por isso que aquela mulher disse: o pó do teu poder nem precisa ser o teu poder todo, a migalha. Ou se Deus nesta noite nos conceda esta fé, porque Jó disse no versículo 26, escute aqui, é um estudo, escute. Jó disse no capítulo 26 que os montes foram feitos, as estações foram colocadas, a porta do mar foi fechada, o mar vem, mas tem uma porta, tem uma chave. O sol brilha no seu lugar e nunca bate com a lua nunca bate com a terra, tudo está no seu devido lugar. Quando Jó termina de fazer essa ilustração, já diz assim: mas tudo isso é só as orlas das suas vestes, isso é só o cochicho do seu poder. Quem aguentaria o tufão da sua glória? Você está vendo esse sol brilhando? Jó está dizendo: isso é só a migalha do poder dele. Você está vendo as estrelas que são igual às quantidades de areia que tem na praia? Elas estão em uma velocidade acima da luz, nunca se bateram umas nas outras. Sabe o que Jó está dizendo? Isso é só a migalha do poder dele. Uma vez Natanael foi chamado e Jesus disse: Natanael, homem que não há tolo. Ele disse: de onde tu me conheces? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da... Aí ele disse: tu és o Messias. Ele disse: só porque eu disse que você me conhecia, você crê nisso? Aí Jesus disse assim: ei, eu revelar a tua identidade, isso não é nada. Coisas maiores. O que Jesus está dizendo? Ei, eu conheci a tua vida, isso é só migalhas. Se prepara para ver coisas maiores. Se prepara para ver o Filho do Homem subindo e descendo sobre as nuvens dos céus com toda a glória. É a mesma coisa que Deus disse a Moisés: Moisés, reúna o povo, que eu vou dar de comer ao povo. Não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana. Eu sei que está no deserto, mas eu vou dar de comer ao povo carne o mês todo. Aí Moisés disse: como, Jeová? O Senhor vai arrumar a ovelha onde?
vai matar tanto boi para 800 mil adultos, fora criança, mulher, no total de 3 milhões de pessoas. Como é que o Senhor vai dar carne para esse povo todo? Aí Deus disse: será que a minha mão está encurtada? Você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Sabe o que Deus estava dizendo a Moisés? Moisés, eu dar de comer a 3 milhões de pessoas no deserto. Você está espantado? Isso é só as migalhas do meu poder. Olhe para o seu irmão e diga assim: do poder de Deus. Não diga, pega na mão dele, irmãos, em nome de Jesus. Diga assim: do poder de Deus. Você só viu só migalhas. Deus é maior do que você pensa. Deus é grande, é terrível, é incompreensível. Você não imagina. Não pensa. Toda a sua imaginação não passa de migalha. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer isso aqui a alguém: não duvide do Deus que você serve. Levante a sua mão e glorifique, porque o teu problema para ele é migalha. Adore esse Deus essa noite. Adore esse Deus essa noite. E não duvide desse Deus. Isso é confirmado por Jesus. Jesus passou numa figueira, procurou o fruto e não tinha. Aí Jesus disse: desde agora ninguém mais comerá fruto daí. Quando passou do outro dia, Pedro disse: Jesus, e nem é que a figueira secou mesmo. Estava tão verdinha. O Senhor disse ontem e hoje já está seca. Aí Jesus disse: se tiveres fé, não só uma figueira se seca, mas tu vai olhar para um monte e dizer: monte, sai do norte e venha para o sul. Porque seca, porque tornar uma figueira seca de dia para o outro, isso é só migalha do meu poder. Você está espantado, mas não viu? O crente mais espiritual aqui esta noite, por mais revelações e experiência que teve, diante do poder de Deus, diante de mim, você pode ser grande espiritual, mas diante do poder de Deus, escondido na sua glória, tudo que você viveu e experimentou até hoje, não passa de migalhas do poder de Deus. É por isso que o céu, ei, escuta aqui, é por isso que o céu não vai ter rotina. No céu ninguém vai ficar entediado. No céu ninguém vai ficar lá de braços cruzados. Já faz 1000 anos que eu estou no céu. Eu já vi tudo, eu já comi de tudo, eu já passei, eu já vi Deus. Ei, olha para mim. Não. Quando você passar 1 bilhão no céu, parece que é o primeiro dia, porque você não terá conhecido nem a migalha do poder dele. Vai passar 1 milhão de anos, vai passar 1 bilhão de anos, vai passar todas as eternidades. E quando você pensou que conheceu ele, não conheceu nem. Quantos podem adorar este Deus? Quantos podem glorificar este Deus? Quantos podem bendizer a Ele, louvar a Ele? O irmão Paulo quer dizer que no céu eu nunca vou conhecer Deus, apenas as migalhas. Como assim? Você vai conhecer bilhões e bilhões a mais do que você conhece hoje. Você vai conhecer Deus de uma forma extraordinária, mas em comparação ao que está ainda escondido, não passa de migalhas. Eu termino com o texto que Jesus disse na tempestade. Jesus está indo para Gadara, dormindo. Aí Satanás, quem sabe, ele diz: vou matar ele agora. Vou levantar uma tempestade por causa de um grande vento, e antes que ele desacorde, eu já tenho afogado ele.
Coitado de Satanás. Porque antes de Jesus entrar naquele barco, ele já sabia que viria uma tempestade. Antes que o diabo mandasse o vento já estava na palma da mão dele, conforme Salmos. É ele que manda os ventos. Jesus estava dormindo, mas tinha mais autoridade do que Satanás acordado. Diga para o seu irmão: Jesus dormindo tem mais autoridade do que o inferno todo acordado. Jesus é tão poderoso que ele dorme para resolver coisa. Perspectiva humana. Aí Jesus está lá dormindo, o barco está se enchendo de água, e os discípulos lá: será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perecer? E às vezes nós pensamos, escute, exatamente isso. Será que eu vou morrer? Será que a situação lá em casa nunca muda? Será que vai ser assim para sempre? E Jesus, sabendo de tudo, vendo tudo, aí os discípulos vão a Jesus e acorda: mestre, não te importa que pereçamos? Irmão, Jesus dá um carão nele tão grande, porque vocês não têm fé. Irmão, eu pergunto: quando você dá um carão numa pessoa, vamos usar o que é carão? É porque você está dizendo que aquela pessoa tinha capacidade para resolver sozinha, sim ou não? Mãe, imagina o filho, barbado, de 15 anos. Mãe, por favor, o que, minha filha? Acorde, mãe. O que? Acorde para lavar a colher. Qual é a moça de 15 anos que não sabe lavar a colher? Imagine o pai dormindo e alguém acordar: pai, acorde. É o que, meu filho? Pai, é só para abrir a geladeira para pegar um copo de água para mim. Como é que um rapaz de 15 anos não pode abrir uma geladeira? Aí sim o pai reclama: meu filho, eu estou dormindo, vá lá e abra. É assim ou não é? Meu filho, vá lá, pegue. Porque só reclama, só manda, porque a pessoa tem capacidade para fazer. Sabe o que foi que Jesus estava dizendo quando disse: homens de pequena fé, porque sois incrédulos? Jesus está dizendo assim: ei, eu já vos dei poder. Deixa eu dormir. De tempestade e vento, vocês têm condição de resolver. Vocês não sabem o que tem. Vocês têm poder para mandar esse vento calar. Para que me acordar se vocês têm poder para fazer isso? Porque calar vento e aquietar mar, para mim, não passa migalhas. Isso aí vocês podem fazer, porque eis que vos deixa poder. Lucas 10. Quando essa mulher diz isso para Jesus: irmão Paulo, por que o senhor está dizendo que essa palavra migalha é a principal? Porque Jesus diz assim: por causa dessa palavra, leia o texto em casa, Marcos 7 e Mateus 15, por causa desta palavra, por causa do que você disse, o demônio já saiu. Vou dizer mais uma vez: o demônio já saiu. Era para Jesus ter dito: o demônio vai sair, não era? Mas Jesus não. Jesus estava dizendo: enquanto eu estou conversando com você, eu já mandei o demônio sair. Enquanto você estava conversando comigo, eu já estava operando em tua casa. Enquanto a tua fé estava lá no futuro, eu já trouxe a cura e a libertação para o presente. Vá para casa, o demônio não vai sair, já saiu. Porque a fé vai no futuro e traz as coisas para o presente. Diga comigo: a fé vai no futuro e traz as coisas para o presente. E tudo que Deus fez na vida dos gentios até hoje não passa de migalhas. E eu termino com esta frase debaixo do sangue de Jesus. Toque na mão do seu irmão, só os que quiserem, por favor. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Eu tenho um texto durante a semana toda, mas hoje o Senhor mudou. Diga assim: até hoje você experimentou
Só migalhas do poder de Deus. Agora diga para ele: imagine no dia que ele tiver, não migalha, mas o pão todo. Meu Deus, se prepara, haverá um dia que aquilo que é em parte será completo, aquilo que está pela metade será completado.